Depuis plus de 70 ans, Como é sabido, desde há 60 anos, o país da Manhã Calma está dividido em dois no seguimento de uma guerra fratricida particularmente violenta. Inicialmente, desloquei-me à Coreia do Norte e, apesar da vigilância constante da polícia, pude verificar a veracidade de algumas reportagens e numerosos testemunhos de refugiados norte-coreanos. d'une ONG, j'ai pu me rendre en Corée du Nord et malgré la surveillance constante des policiers, j'ai pu vérifier la véracité de certains reportages et de nombreux témoignages recueillis auprès des réfugiés nord-coréens. Em primeiro lugar, a situação é dramática nos hospitais. Não há antibióticos, pensos, nem mesmo sabão. Dou-vos um exemplo. Para a administração de soro, utilizam garrafas de cerveja cheias de água fervida com açúcar. Tive a oportunidade de visitar algumas escolas que ilustram a subalimentação crónica de toda a população, com exceção dos dirigentes do regime, é claro. Uma criança norte-coreana com 7 anos mede em média menos 20 centímetros e pesa menos 10 quilos que uma criança na Coreia do Sul. Os refugiados são unânimes em dizer que, na Coreia do Norte, é preciso subornar algum membro do partido ou militar para conseguir produtos de primeira necessidade. A corrupção é, assim, moeda corrente. Fiquei muito espantado por não ver pessoas deficientes. O facto é que o regime norte-coreano, racista e eugenista, vive na obsessão pela pureza da raça e exclui as pessoas qualificadas de anormais, expulsando-as das grandes cidades. Como descrever em poucas palavras este regime comunista? Corée du Nord, il faut soudoyer tel membre du parti ou tel militaire pour obtenir des produits de première nécessité. La corruption est donc monnaie courante. A Coreia do Norte é um país tão fechado que ninguém pode entrar e circular sem um visto, incluindo Deus, acrescentam os refugiados em tom de à parte. Os dois principais pilares da repressão são, por um lado, o controle de todas as deslocações da população e, por outro, a ignorância do mundo exterior. Quantos refugiados norte-coreanos que conseguiram fugir descobrem com espanto uma realidade completamente diferente do que tinham ouvido desde pequenos. Evocam a propaganda marxista inculcada na população para os tornar numa espécie de zombies submissos ao Partido Comunista. O ditador é apresentado como um verdadeiro Deus, uma referência incontornável para cada discurso, cada ensinamento, cada informação. A dinastia Kim, desde o avô ao neto atualmente no poder, é objeto de uma propaganda delirante que inclui 30.000 estátuas e retratos gigantes em todas as cidades e aldeias, com os seus slogans escritos em painéis enormes pelas ruas. Os norte-coreanos espiam-se uns aos outros entre vizinhos e colegas e denunciam qualquer falha de dever exigido pelo grande líder. Autre réalité que ce qu'on leur a raconté depuis leur naissance. Ils évoquent tous la propagande marxiste effrénée envers la population pour en faire des zombies soumis au Parti communiste. Depois da prisão do culpado, reúnem a população e a família para criticar as transgressões do pseudo-delinquente e segue-se a deportação ou execução pública. Falemos justamente dos campos de deportação, o que me dará a oportunidade de salientar a presença dos cristãos neste país. A verificação da veracidade dos testemunhos e as observações dos satélites ocidentais permitem estimar que o número das pessoas presas em campos de concentração ronda entre 100 e 200 mil. 30.000 statues et portraits géants dispersés dans toutes les villes et tous les villages. Et ces slogans écrits sur d'immenses panneaux exposés dans toutes les rues. A brutalidade dos guardas é o pão de cada dia destes prisioneiros que trabalham 16 horas, sofrem torturas atrozes e assistem a execuções dos mais recalcitrantes. De todos estes prisioneiros políticos, os que sofrem pior tratamento são os cristãos, considerados como espiões e antirrevolucionários de primeira classe. De acordo com o regime, são cerca de 13.000, mas de acordo com as informações das associações humanitárias, são entre 20 e 40.000. E são objeto de tratamento mais cruel. Crucificam-nos, penduram-nos nas árvores ou em pontes, afogam-nos, são queimados vivos. Parlons justement des camps de déportation, ce qui me donnera l'occasion de faire le point sur la présence des chrétiens dans ce pays. Le recoupement des témoignages et les observations des satellites occidentaux permettent d'estimer que les personnes détenues dans ces véritables camps de concentration sont entre 100 000 et 200 000.
Alguns testemunhos evocam torturas tão terríveis que a decência me impede de as repetir. Para os dirigentes da Coreia do Norte, toda a religião deve ser banida, quer dizer, tanto o cristianismo como o budismo, porque, como diz o catecismo marxista, é o ópio do povo. Os norte-coreanos ignoram a existência da Bíblia ou de Deus. Há alguns anos, o governo abriu com uma grande propaganda uma igreja católica, um templo protestante e uma igreja ortodoxa na capital, mas não passam de fachadas. Mais entre 20 et 40 000, selon les organisations humanitaires, et font l'objet d'un traitement particulièrement cruel. On les crucifie, on les pend à des arbres ou sur des ponts, on les noie, ils sont brûlés vifs. Apesar de tudo, existe uma igreja clandestina na Coreia do Norte que é constantemente perseguida. Muitos dos refugiados norte-coreanos a quem perguntei já ouviu falar ou viu algum dos seus vizinhos ser preso porque foi apanhado a rezar em casa ou num lugar secreto. Responderam-me afirmativamente. Algumas informações conseguem sair. Há 2 anos, por exemplo, uma mulher grávida de 33 anos, presa na posse de 20 Bíblias, foi espancada e pendurada pelos pés em público. Em maio de 2010, prenderam 20 cristãos de uma igreja clandestina. 3 foram imediatamente assassinados e os outros deportados. Protestant et une église orthodoxe dans la capitale, mais ce ne sont que des simulacres. Malgré tout cela, il existe une église souterraine en Corée du Nord qui fait l'objet d'une persécution continue. Aux réfugiés nord-coréens à qui je posais cette question, avez-vous entendu parler ou vu l'un de vos voisins arrêté parce qu'il a été pris en flagrant délit de prier chez lui ou dans un endroit tenu secret? Pensa-se que desde 1995, pelo menos 5.000 cristãos foram executados simplesmente porque rezavam em segredo ou distribuíam Bíblias. Muitos dos cristãos norte-coreanos tornaram-se cristãos pela presença de missionários estrangeiros na fronteira chinesa. Sabe-se que pastores americanos e canadianos de origem coreana estão hoje em campos de prisioneiros políticos por terem ajudado refugiados. Encontrei refugiados num país limítrofe da Coreia do Norte que, se forem apanhados, se arriscam ao repatriamento forçado, ou seja, a prisão, a tortura, o campo e a morte. Se não forem repatriados, arriscam-se a cair na rede de organizações criminais de tráfico de órgãos. As mulheres e as meninas podem ser raptadas por gangues e vendidas a camponeses, ou pior, a donos de bordéis. Uma rapariguinha coreana pode ser vendida entre 800 a 1.200 dólares. On sait aussi que 2 pasteurs américains et canadiens d'origine coréenne sont actuellement enfermés dans des camps de prisonniers politiques en raison de leur aide aux réfugiés. J'ai rencontré des réfugiés dans un pays limitrophe de la Corée du Nord qui, s'ils sont arrêtés, risquent le rapatriement de force, donc la prison, la torture, les camps et la mort. Desde há 60 anos, milhares de norte-coreanos tentaram fugir para um país livre, mas não é fácil. É preciso passar pela China, que se recusa a reconhecer o estatuto de refugiados àqueles que temem considerar imigrantes ilegais. Sem documentos e, portanto, clandestinos, são muitos os que trabalham como podem, mal pagos, maltratados, sem quaisquer direitos, à mercê do patrão. Para tirar estes refugiados deste vespeiro, existem passadores que arriscam a vida a troco de muito dinheiro para os conduzir até à Coreia do Sul, ao Canadá ou aos Estados Unidos ou outros países, através da Mongólia, do Laos, do Vietnã, da Tailândia. De gagner un pays libre, mais ce n'est pas simple. Il faut passer par la Chine, qui refuse de reconnaître le statut de réfugié à ceux qu'elle persiste à considérer comme des immigrés illégaux, sans papier et donc clandestins. Nombreux sont ceux qui travaillent comme ils peuvent, mal payés, maltraités, sans aucun droit, à la merci de l'employeur. A passagem de um norte-coreano para outro país custa cerca de 4 ou 5 mil euros para os passaportes falsos, o transporte, a alimentação, o salário do passador e os subornos nas fronteiras e na polícia. Evidentemente que estes contratos são aleatórios e acontece muitas vezes à última hora o passador pedir um aumento. No encontro com refugiados norte-coreanos, ouvi relatos de tal maneira insuportáveis que chorei lágrimas de dor e de vergonha. À 5 000 euros pour les faux passeports, le transport, la nourriture, le salaire du passeur et les pots de vin versés aux douaniers ou aux policiers.
Évidemment, ces contrats sont très aléatoires. Et il arrive qu'au dernier moment, le passeur décide une augmentation. Como é possível que seres humanos possam cometer tamanhas atrocidades? Como é possível que tantas vidas humanas sejam assim espezinhadas com tanta indiferença? Como missionário e padre católico, falo em nome de todos os coreanos que há 60 anos vivem uma das mais longas vias sacras da história da humanidade. Falo em nome daqueles a quem arrancam um olho ou um membro sem anestesia para o transplantarem chineses ou japoneses ricos ou outros. En tant que prêtre catholique, je parle ici au nom de tous ces Coréens qui, depuis plus de 60 ans, vivent l'un des plus longs chemins de croix de l'histoire de l'humanité. Falo em nome destes norte-coreanos, vítimas de mercadores de escravos. A fuga de milhares de homens, mulheres e crianças representa um facto muito importante cujo aspecto político e diplomático convém salientar. Infelizmente, os países vizinhos da Coreia do Norte, ou mais longínquos, seja na Europa ou na América, não exigem a mudança em nome dos direitos do homem ou que se ponha em causa este estado de coisas defendendo o equilíbrio das relações internacionais que garantem uma paz de compromisso. Assim, a libertação da Coreia do Norte e a reunificação do país nunca irão acontecer. Ne réclame que quelques changements au nom des droits de l'homme, sans remettre en cause le statu quo actuel, au nom, disent-ils, de l'équilibre des relations internationales qui garantit une paix de compromis, ce qui repousse aux calendes grecques la libération de la Corée du Nord et donc aussi la réunification du pays. En conclusion, si l'on reste au strict calcul géopolitique, Em conclusão, se nos mantivermos em cálculos geopolíticos, os 23 milhões de norte-coreanos arriscam-se a esperar muito tempo antes que a sua sorte possa melhorar. Só com uma intervenção de Deus a quem pedimos em cada dia que proteja este povo crucificado. qui aspire à la réconciliation et à la réunification et à la paix. Je vous propose de prier pour l'unité, la réunification, la réconciliation de ce peuple.